Graças e paz, igreja. Como já foi dito aqui várias vezes, hoje é um dia especial, né? Um dia que aprove Deus, né? Para essas mães que estão aqui. Um dia abençoado. E melhor ainda é vocês estarem aqui na casa do Senhor, né? É o melhor presente que Deus tem para vocês é estar na casa dele esta manhã. Eu não vou me demorar muito e eu sei que as irmãs querem almoçar, sair. Enfim, hoje deve estar um pandemônio aí no restaurante, né? Mas então alguém fez ontem, vai esquentar hoje, enfim. Mas ninguém vai ficar com fome, né? Mas antes a gente vai se nutrir um pouquinho da palavra do Senhor, que é mais importante. E quando o pastor falou comigo, né? O tema do mês da família, que está lá em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Ou seja, a família que frutifica fazendo um link com a mãe, né? Mas é muito fácil isso, porque não existe família sem a mãe, né? Então ficou muito fácil fazer esse link. E eu agradeço a Deus, ao pastor Samuel, ao pastor Abisaí pelo convite. E que Deus nesta manhã possa nos abençoar com a sua palavra. Eu serei breve, como já falei. E o texto é esse que foi proposto, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Eu gostaria que todos lessem comigo. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que coisa boa, né? Se a gente tivesse todos os dons para a gente distribuir por aí, seria muito bom. Quem tem mansidão, domínio próprio, Eu vi uma cena agora de manhã, eu estava preparando a ceia ali, e uma criança falou com o pai estranho. E eu tenho até um apreço por essa criança, assim, você olha, então precisa de mansidão, domínio próprio. E às vezes a gente, para poder falar com o pai, é diferente, falar com a mãe, sim senhor, que é a senhora. Mas hoje em dia, o que é que tu quer? Diz aí. Então, a nova geração é muito assim, né? Oi, tu quer o quê, mãe? Então, às vezes a intimidade demais gera essa, né? Assim é a gente com Jesus, às vezes, com Deus. A gente entra na presença de Deus de todo jeito. Você, tu, o que é que tu quer? Às vezes é de qualquer jeito. E assim, às vezes, também são os filhos. Mas, falando para as mães hoje, é um dia especial. Mãe é um ser que Deus escolheu para frutificar. Então, sem a mãe, não tem fruto. E a palavra mãe, ela lá no original quer dizer raiz. Aquela que junta, aquela que puxa, aquela que colhe, aquela que sustenta. Então, mãe é um ser diferente, especial para Deus. E você, nesta manhã que chegou aqui, talvez você esteja triste, talvez você chorou esta manhã pensando no seu filho, talvez você queria que seu filho estivesse onde ele não está hoje, mas Deus está tomando conta de você. E você está tomando conta dos seus filhos, porque Deus te chamou para isso. E Deus, a gente vê muito falar hoje em dia, mulher guerreira. Deus não chamou a mulher para ser guerreira, não. Deus chamou a mulher para ser cheia do fruto do Espírito. Para ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E quando você é cheio disso, você transborda essas coisas. Então, a mulher que é cheia do Espírito Santo, ela sabe a hora de falar, a hora de ficar calada, a hora de tudo na vida. E Deus, ele escolheu a mulher para frutificar. E Deus é tão maravilhoso, quando ele diz assim, eu vou mandar meu filho lá na terra. Ele podia dizer assim, haja um filho, e ele, como Deus fez a gente, mas ele usou uma mulher para trazer o filho dele à terra. Então, até nesse aspecto, a mulher foi tão abençoada. Por isso que Maria, ela foi abençoada por Deus, por ser escolhida para trazer o filho à terra. Mas, voltando para a família, frutificar, tudo começa pela mãe, que é a raiz, né? A mãe que frutifica, ela traz a família para perto de Deus. A mãe que frutifica, ela abençoa a sua casa. A mãe que frutifica, ela sabe pegar aquele dinheirinho um pouco que o marido dá a ela, e ela faz ele virar muita coisa. Então, mãe é advogada, juíza, financeira, mãe é tudo nas nossas vidas. Eu, particularmente, não tenho mais a minha, e eu fui criado só pela minha mãe, porque meu pai já tinha falecido, e minha mãe foi tudo na minha vida.
E ela fazia tudo que podia por mim, até o que não podia. E assim é a mãe, né? Então a mãe exala paz. Às vezes o filho é rebelde. Você vê muito por aí na televisão, o filho vai preso, mas a mãe está ali chorando, agarrada com ele. Mas é meu filho. Ela sabe que está errado, sabe? Mas ela sabe que é o filho dela. Porque se ela abandonar o filho, quem vai? Então, Jesus disse assim, pode ainda a mãe que amamenta esquecer do seu filho? Mesmo assim, se ela vier a esquecer, eu não esquecerei de você. Por que Jesus falou isso? Porque pode acontecer da mãe esquecer, como pessoa, como mulher, como que é falho. Mas Deus não esquece. Mas Deus usou esse paralelo dele com a mãe. Mesmo assim, se ela vier a esquecer, eu não esquecerei. Então, Deus está dizendo para Jerusalém ali, né, no contexto. Se eles estavam lá no cativeiro, acho que Deus me esqueceu. Jesus disse, não, sabe a mãe de vocês, se ela esquecer, eu não esqueço. E eu quero dizer isso para as mães hoje. Se você, porque mãe também sofre, também tem sentimento. E mãe não é super mulher. Mãe chora, mãe tem fraqueza, mãe tem dor, mãe tem tristeza. E a mulher foi chamada para gerar. Tem filhos que são gerados no ventre. E tem filhos que são gerados no joelho. Porque Ana, ela tinha o ventre cerrado, mas ela se ajoelhou e orou. E Deus fez um milagre. Então tem filhos que são gerados no joelho. Tem filhos que são sustentados no joelho. Tem filho que não está morto ainda porque a mãe ora. Tem filho que tem um bom emprego porque a mãe ora. Então, tem filhos que são sustentados pelo joelho da mãe. Eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu estava afastado. Aí eu via minha mãe orando de madrugada, aí ela falava meu nome, né? E eu calado. Aí eu fazia, daqui 1 hora minha mãe estava de joelho. 2 horas minha mãe estava de joelho. 3 horas minha mãe estava de joelho. Eu disse, ela não vai cansar de orar por mim, não. Assim, no meu pensamento. Mas ela não viu, mas Deus me trouxe de volta porque ela orou por mim. Então, assim, a mãe, ela é especial por isso. A mãe nunca vai abandonar seu filho. Ela nunca vai esquecer de seu filho. E a mãe tem uma coisa que... 3 aspectos que eu trouxe. Primeiro, a mãe ela tem amor e paciência. Tem filho que todo dia a mãe explica a mesma coisa para ele, né? Aí a mãe ele pergunta de novo, e a mãe explica de novo. E o pai, se perguntar na segunda vez, ele já não diz mais, eu vou dar um empurrão, vai daqui, menino. Mas a mãe ela tem a paciência de ensinar o filho. Não é, pastor Abisai? Toda vez, as mamães, assim e daí, né? Até aprender. E às vezes a gente nem aprende, porque a mãe diz tanto e a gente não aprende. Mas o pastor Abisai é um filho tranquilo, um filho calmo. Sempre foi, né? Então, assim, a mãe, ela ama quando é fácil e quando dói. Ela ama quando o seu filho está alegre, ela anda quando está triste. Ela anda quando ele está solto, ela ama quando ele está preso. Ela continua amando em todos os aspectos. E assim é Jesus na minha vida e na sua. Ele te ama quando tu está bem, ele te ama quando tu está rebelde, ele te ama quando tu está triste, ele te ama quando tu está alegre. O amor de Jesus é incondicional. E o da mãe é muito próximo disso. Aí você pode até dizer, mas tem mãe que abandona o filho, faz não sei o quê. Aí você não sabe o que aconteceu com ela para abandonar o filho. E às vezes ela abandonou o filho, foi plano de Deus para ele ter uma vida melhor. Talvez se ele continuasse naquela família, ele seria morto lá na frente. Então Deus sabe como trabalhar na vida das pessoas. E para a mãe fazer isso é muito difícil. Eu acho que é o último estágio da vida é a mãe abandonar um filho. E lá em Coríntios 3:7 diz assim, o amor tudo sofre, tudo suporta. E o amor de mãe é assim, suporta, sofre. A mãe tem um negócio que as mães dizem, eu acho que toda mãe diz assim, a partir de hoje eu vou deixar de ser besta, vou ser ruim agora para você. Mas no outro dia já esqueceu essa palavra, né? A mãe diz assim, vocês são ruins para mim, a partir de amanhã eu vou ser ruim também. Mas não consegue, porque Deus, a mãe é especial, é diferente, ela tem um coração mole, né? Aí vem o filho, pede o pai, não dá, aí vai na mãe. Mãe, aí a mãe olha para o marido e diz, deixa aí, né? Aí a mãe tem um coração mais mole, né? Um coração voltado mais para abençoar. E a mãe paciente é amor o tempo todo, porque paciência é amor, sabia? Quando você fala uma coisa para a pessoa a primeira vez, a segunda você já está com arrogância, acabou o amor. Mas a mãe é paciente 1 vez, é paciente 2 vezes, é paciente 3 vezes. A paciência da mãe é difícil de acabar. Eu sei que tem mãe que é estressada, mas é difícil. Paciência estressada é outra coisa, mas tem mãe que é estressada. Mas a mãe ela tem essa paciência que Deus deu para ela. Isso é fruto do Espírito. A mãe também ela traz paz para casa.
né? Eu morava perto de uma família que era evangélica, que o pai era um cavalo batizado. E a mãe, ela, ó, lá vem teu pai, guarda isso, faz isso. Mas porque ela queria paz em casa. Porque se o filho fizesse o que eles queriam fazer, sabia que o pai ia chegar com o chicote. Então a mãe tinha essa sabedoria. Ó, lá vem teu pai, guarda essas coisas, não faz isso. É inteligência para manter a casa em paz. Não é que o marido estava certo, mas ela era sábia. Então ela sabia como conduzir a sua casa em paz. Então a mulher que ela está nos pés do Senhor, ela tem o fruto da paz, ela exala paz para a família. Ela não chega para o marido, ó, a vizinha do lado aí jogou lixo aqui no meu quintal, vai lá resolver. Não é assim que funciona. A mãe sabe, ela nem diz, ela joga o lixo fora e ninguém viu que chegou o lixo ali. Porque Deus, ele dá essa sabedoria e a paz reina na casa dela. A mãe também, lá em Provérbios diz assim, 14, 29, o homem precisa de paciência, da prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Então, a pessoa que tem paciência, ela é mais fácil de você lidar com ela, é mais fácil de você estar perto dela. A mãe também, ela tem bondade e amabilidade. É a mãe que ensina o filho, né? Às vezes vocês não gostam, os filhos, nós não gostamos de, ó, não vai sair com fulano não, que não é muito bom não. Aí, não, mas por quê? Mas não vai. Porque a mãe sabe que aquilo ali é caminho de morte lá na frente. A mãe entende que está levando o filho dela para um caminho que não deve andar. Então, ela tem essa bondade e essa amabilidade de ensinar o filho. E ensinar com amor, né? Ensinar com carinho. Então, a mãe que Deus ele escolheu para frutificar, ela é uma mulher boa, é uma mulher sábia, é uma mulher que transmite paz para o lar. E já indo para o terceiro ponto, a mãe que frutifica, ela tem fidelidade e domínio próprio. É a mãe que persevera. Então, é a mãe que é fiel a Deus, principalmente. Primeiramente, fiel a Deus. E quando ela é fiel a Deus, ela sabe que Deus pede dela. E isso ela passa para a sua casa, para a sua família. E ela tem um domínio próprio de entender a hora de falar certa, a hora de não falar, a hora de ficar calado. E tem a hora que a mãe chora e o filho não vê, né? Tem muitas mães que choram e o filho não sabe. A mãe, às vezes, não chora na frente do filho para ele não ver que ela está chorando. Mas a mãe chora. A mãe sofre. A mãe derrama lágrimas pelos filhos. E, às vezes, o filho não está nem aí. Mas a mãe continua chorando e sofrendo por ele. Então, que Deus, nesta manhã, Ele ajude vocês a continuar sendo boa, a continuar espalhando a paz, frutificando bênçãos, frutificando amor. Que Deus continue dando força a vocês, porque não é fácil, né? Porque cuidar de filho é difícil. E quanto mais a geração vai ficando moderna, vai ficando mais complicado, porque acha que, né? Não pode tocar em mim não, que eu vou chamar a polícia. Tem isso aí por aí. Mas que Deus dê sabedoria a vocês, que dê mais amor, que os frutos do Espírito possam abundar nas suas vidas. E Deus, ele, lá no Salmo 128, que o pastor começou falando sobre ele diz ao homem, né? Tua mulher será como uma videira frutífera no meio da tua sala. E Deus falou isso por quê? Porque a videira da azeitona, ela traz sombra, ela traz alimento, e ela espalha tudo que é bom. Ela multiplica as coisas dentro de casa. Então, a videira frutífera, que Deus comparou a mulher a uma oliveira, é porque ela diz, ó, e os teus filhos serão como um rebento, são como os galhos dessa videira. Então, a mulher é a raiz que sustenta a casa. Eu sei que o homem é o cabeça da família, mas o povo diz, mas a mulher é o pescoço. A cabeça só vai onde o pescoço deixa aí, né? Então, assim, que Deus ele continue abençoando vocês, mulheres, mães, né? Então, que Deus ele renove a força de vocês. E vocês não cansem de ser boa. Não diga assim que vai ser ruim, não, que vocês não vão conseguir. Continue sendo mulheres fiéis a Deus, mulher de oração, porque os filhos são sustentados pelos joelhos de vocês. O marido também.
Eu estou falando dos filhos porque é mãe, mas os maridos também sustentados pelo joelho da mulher. E se, a Bíblia diz que se você acha uma boa esposa, achou um tesouro. Então, se você acha uma mulher que ora por você, que cuida de você, porque assim, o homem, porque as mães que têm filho, o homem, às vezes tem um ciúme, né, quando ele vai casar. Porque ela cuidou tanto dele, aí ela disse, eu vou entregar para outra mulher agora que vai cuidar do meu filho. Então, o homem passa a depender da outra mãe, que a mulher também é uma segunda mãe para você. Porque ela também cuida do homem. Então, às vezes, o homem nunca teve uma mãe presente, mas ele acha uma mãe na mulher, na esposa. A esposa boa é uma mãe também. É ciúme, mas é um ciúme bom. E já para concluir, lá em João 3,14 diz assim, não tenho maior gozo que este, que de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então a mãe, ela no Dia das Mães hoje, o melhor presente que as mães querem é o filho na presença do Senhor, é o filho dentro de casa, é o filho caminhando bem, é o filho estudando, é o filho crescendo, é o filho casando, é o filho sendo feliz. Esse é o maior presente que a mãe quer nesse dia. Eu sei que presente físico é bom, ganhar presente sempre é bom, mas ter o seu filho debaixo das suas asas é o melhor presente que Deus dá a vocês. Então, que neste dia tão especial, que vocês continuem frutificando, porque a igreja depende das mães, do fruto de vocês para crescer. Então, que Deus abençoe cada mulher que chegou aqui nesta manhã, as que não puderam ouvir também, e continue frutificando. E vocês que talvez perderam sua mãe tão recente, né? As lembranças são boas, e que vocês que têm a mãe hoje, cuide melhor dela. Trate ela melhor, com amor, com carinho, porque às vezes, quando a gente perde, é que a gente sente falta das coisas. Que Deus abençoe.